Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Quantos sabem que a palavra de Deus é verdade? Amém? Quando nós lidamos com a fé, nós lidamos com a palavra de Deus. Porque a fé vem quando nós ouvimos a palavra. Então nós podemos, entre aspas, porque não seria a melhor expressão, mas nós podemos arriscar tudo que nós ganharemos na aposta. A palavra de Deus diz: quem crê não será confundido. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 28, quem crê não foge. Em Romanos diz: quem crê não será envergonhado. Mas o mesmo texto em Isaías diz: quem crê não foge. Ou seja, você escolhe permanecer na palavra de Deus. Você escolhe continuar na palavra de Deus. A questão aqui, a nossa fé, que é a parte de nós que adquire as coisas do Espírito, a nossa fé, que é a parte de nós que saca na nossa conta espiritual, a nossa fé que recebe de maneira prática, tangível, visível, a palavra, nem sempre está fortalecida ou edificada naquela área como nós gostaríamos que ela estivesse. Por outro lado, existem áreas que nós já conquistamos, territórios da nossa alma já alcançados, territórios da nossa mente, territórios das nossas emoções. Não duvide de mim quando eu te digo, meu irmão, sua luta não é contra esse problema que você está passando aí, não. Sua luta é continuar conquistando a sua própria alma. Porque 1 milímetro que a palavra de Deus te muda por dentro, vai ter uma correspondência no mundo físico. Vou repetir isso. 1 milímetro que a palavra de Deus te transforma por dentro, vai ter uma manifestação exterior. E aqui em Romanos diz assim: agora, quando? Ano que vem? Geração posterior? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não vou abrir o texto, mas em Colossenses capítulo 2, se eu não me engano, diz que nele nós estamos aperfeiçoados. Então, querido, independente do seu nível, independente da sua conquista espiritual, você já está completo em Cristo Jesus. Em Gálatas, no capítulo 4, Gálatas capítulo 4, há uma expressão muito interessante, que você vai se alegrar muito. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo, diga comigo bem forte, tempo,
Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Está se referindo a Israel no tempo da lei. Mas está sob tutores e curadores até o tempo, diga tempo, predeterminado pelo Pai. Então o Pai predeterminou um tempo depois da queda para, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, ou seja, estávamos sob a lei, estávamos servilmente, como escravos, sujeitos aos rudimentos do mundo. Aqui não diz que você está mais debaixo dos rudimentos do mundo, aqui diz que você estava. Nada que governa a Babilônia vale para você. Nada que rege Babilônia serve para a tua vida. Você não pertence a uma raça que é conformada a nenhum princípio, a nenhum fundamento que rege o mundo, porque você não é do mundo. João capítulo 17: Pai, eles não são do mundo. Meu querido, se Jesus disse que você não é do mundo, é porque você não é mesmo. Mas olha que interessante, verso 3 de Gálatas, capítulo 4. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados, sujeitos aos rudimentos do mundo. Aleluia. Verso 4: vindo, porém, a plenitude do tempo. Note que ele falou tempo duas vezes. Tempo, tempo. Agora ele muda, agora ele fala plenitude do tempo. É como se você vivesse uma experiência boa, aí você vivesse outra experiência maravilhosa, mas agora você está vivendo uma plenitude. É isso que ele está falando. Tempo, tempo, plenitude do tempo. Vindo, porém, verso 4, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar, ou seja, pagar o preço, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a ruiotesia. O que significa a palavra ruiotesia? Aqui é adoção de filhos, mas no original grego, se você olhar, e aqui eu posso olhar, mas não vou mostrar, mas confia em mim. Aqui, adoção de filhos, não é a palavra teknos, não é bebê. Aqui diz que, verso 4, 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a ruiotesia. O que é ruiotesia? É o estado de maturidade. Eu fui resgatado da lei e eu recebi um estado de maturidade. Eu vou falar algo agora que eu vou assustar você. Nós temos uma consciência de desenvolvimento. Deus tem uma consciência de acréscimo. Deus te deu perfeição em Cristo Jesus. Deus te deu vitória em Cristo Jesus. Deus te deu a maturidade. O que é a maturidade? Em termos do Espírito, é pensar melhor, é conhecer mais a Bíblia, é ter um caráter mais aperfeiçoado, é ter uma justiça própria mais libidada. Não! Maturidade é aprender a viver em Cristo. Maturidade é aprender a andar em Cristo, viver em Cristo. Maturidade não tem a ver com a performance sua, melhorada. Fulano melhorou. Isso não é maturidade. Maturidade significa que Cristo foi formado em você. Agora, Paulo está dizendo aqui, porque ruiotesia
era uma festa judaica. Era uma festa daquela época, que quando o adolescente fazia 14, 15, 16, 17, aqui diz, segundo o tempo pré-determinado pelo pai. Cada pai estabelecia, quando meu filho fizer 18 anos, eu vou fazer uma ruiotecia. Ou seja, quando meu filho tiver 15 anos, quando meu filho tiver 22 anos, quando meu filho tiver 14 anos, na cultura judaica não existe o adolescente, existe o menino e o homem. Vou repetir isso. Na cultura judaica não existe o adolescente, não existe a adolescência, existe o menino e o homem. Quem são os meninos? Os que estão debaixo da lei. Quem são os homens? Os que estão debaixo da graça. Ou seja, ele te deu. Deixa eu explicar a ruiotecia. Então, quando o pai predeterminava esse tempo, o filho ficava debaixo de curadores, tutores, pessoas especializadas que educavam, passavam a cultura, passavam os princípios, ensinavam a palavra, ensinavam a Torá, preparavam aquele menino para ser homem. Aquele menino ainda não era adotado, porque o conceito de adoção judaica é diferente do conceito de adoção ocidental. Diferente. A adoção em termos judaicos significa, agora você é homem, eu vou te dar o meu nome como seu pai, eu vou te dar a minha herança, e para todos os efeitos, nessa terra, o que você falar a partir de agora é lei. Então o pai fazia uma festa, por exemplo, existem duas palavras para filho no grego, uma é teknós, que fala de bebê, e outra é ruios, que fala de maturidade. Mas havia uma festa chamada ruiotecia. Está aqui, ó. Eu clico no termo filho e aparece a palavra ruiotecia. Qualquer um que clicar vai ver aí na Olive Tree. Ruiotecia. O que era ruiotecia? Uma festa onde o menino deixava de ser menino, deixava de pensar como menino, deixava de sentir como menino, deixava de falar como menino, deixava de agir como menino e passava a agir, pensar, sentir como homem. Talvez você não entende o que você está passando hoje. É Deus quem enviou? Não, mas Deus está usando isso para te dar ruiotecia. Ou melhor, perdão, Deus está com você nessa para manifestar a ruiotecia que Ele já te deu. Irmãos, eu entendi um negócio muito doido. Maturidade não é algo que eu alcanço por esforço, é algo que Deus me dá em Cristo Jesus. Você pode levantar sua mão e dizer que eu recebo essa palavra? Pastor, e a partir daí? A partir daí eu continuo crescendo, eu continuo me aperfeiçoando, eu continuo crescendo nos dons, no conhecimento da voz de Deus, eu continuo numa caminhada até chegar à estatura do varão perfeito, mas para todos os efeitos, eu já sou homem. O mundo espiritual, quando olha para o meu espírito, não estou falando para a minha alma, nem para aquela área da minha vida que ainda eu sou carnal, mas o mundo espiritual, quando olha para o meu espírito, vê um homem, e mais que isso, vê um novo homem. Amém. E mais que isso, vê um homem que recebeu ruiotecia. Olha o que o texto diz, capítulo 4, verso 5: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a ruiotecia, a festa, o bar mitzvah, a festa de passagem da lei para a graça. Verso 6: e porque vocês são filhos, Ele enviou aos seus corações o Espírito do seu Filho. Aleluia! Que clama, Abba, Pai. De sorte que você já não é escravo, de sorte que você já não é escravo, de sorte que você já não é escravo,
de sorte que você já não é escravo, mas você é filho. A palavra aqui é ruios. Ruios. Você é ruios, você é homem. Homem aqui, pastor, mas eu sou mulher. Não, no Espírito você é homem. No Espírito você é um varão de Deus. Homem aqui é no sentido genérico, é no sentido da espécie. Façamos o homem. E fizeram o macho e a fêmea. Mas ele diz, façamos o homem. Então ele está te dizendo, filho, ei, quando você saiu da lei e entrou na graça, você recebeu o ruio e a tecia. E porque você recebeu o ruio e a tecia, você recebeu o meu espírito. E porque você recebeu o meu espírito, você já não é mais escravo, mas você é filho, você é homem, você é um valão valoroso, você é mais que vencedor. E sendo filho, você é um herdeiro. Chama alguém pelo nome e diga assim: ô fulano, você é herdeiro. Irmãos, a Bíblia não está brincando conosco quando ela diz que nós somos herdeiros. Então nós estamos aqui para herdar. Eu fiquei impressionado quando o Espírito Santo abriu esse texto para mim e me mostrou, a fim de que recebêssemos a ruiotecia. Porque eu sabia o que significava ruiotecia, mas aqui ele me mostrou que foi num instante. Eu pensava que eu ia me desenvolvendo, crescendo, e um dia, aí o Senhor viu, não, já te dei a ruiotecia, já te dei meu espírito, você já não é escravo, você é filho, toma a herança. Dá um grito de vitória, irmão. Levanta a sua mão e diga bem forte, Miguel, eu recebi a ruiotecia, recebi o seu espírito, recebi a libertação total, não sou escravo, sou filho, e como filho, herdeiro. Herdeiro, herdeiro. Então, não se veja mais como suas emoções mentirosas estavam tentando fazer você se ver. Se veja como Deus te vê, e Deus te vê assim. Agora eu entendo, irmãos, porque quando eu nasci de novo, passou poucos dias, eu passei uma batalha espiritual incrível. Eu lembro, 1985, a guerra que eu passei depois que eu nasci de novo, é porque eu já era homem. O pau já começou a quebrar no começo. No começo da minha vida espiritual, o Senhor me enviou para a guerra. Com alguém aqui foi assim também? Ou foi tudo mar de rosas? Ou tem sido assim um mar de rosas e você está aguardando o tempo de guerra? Não, querido, é na guerra que Ele aperfeiçoa você. É na guerra que a sua fé é provada. É na guerra que você manifesta o novo homem que você é. Não tenha medo da guerra, apenas se liberte da incredulidade. Não tenha medo de um combate, apenas resista o diabo. Não tenha medo de uma batalha, apenas escolha não retroceder. Porque você pode pensar assim, mas eu preciso amadurecer. Ele te diz, não, eu já te dei a maturidade. Quando? Quando eu te coloquei no meu filho. Meu filho nasceu
nessa terra por você. Meu filho viveu nessa terra por você. Meu filho morreu na cruz por você. Meu filho foi sepultado por você. Meu filho ressuscitou por você. Meu filho foi glorificado por você. Meu filho voltou através do Espírito Santo e habita em você. Para de esperar o que já é seu. Se levanta e vença. Se levanta e creia. Se levanta e firma-te. Se levanta e deixa sair da sua boca a palavra de Deus. Hoje uma irmã estava me contando as batalhas que ela tem vivido, e como no meio das batalhas ela tem profetizado a palavra. E uma das coisas que ela disse para mim foi: Pastor Heber, eu vou ser milionária e você vai ser milionário também. Ela quis dizer que ia dividir os milhões comigo. Irmãos, eu creio. Agora, alguém passando por uma situação de batalha como ela está, declarar o que ela está declarando, de duas uma: ou ela enxergou o reino, ou ela está maluca. Ou seus olhos espirituais foram abertos, ou ela endoidou. E eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: ela teve os seus olhos espirituais abertos. Eu falei tudo isso para chegar num ponto. Onde você não está produzindo como gostaria, em termos de fé, não se condene, porque a terra é boa e ela mana leite e mel. Vou repetir isso. Onde você ainda, esse ainda foi bom, onde você ainda não está produzindo a 30, 60, 100 por um, ou seja, a semente ainda está escondida, as coisas ainda estão no campo da invisibilidade, não se condene, tire a culpa do seu coração, porque em primeiro lugar, esse é o momento em que Deus está apresentando a noiva dele aos principados e potestades, como ele fez com Jó, para Satanás, quando ele disse: viste o meu servo Jó? Querido, nós não temos a mínima ideia do que isso significa. Deus virá para o diabo e dizer: viste meu servo Heber? Diante de milhares e de milhões, Apocalipse diz milhares de milhares, é gente demais. Ele chama Satanás e fala: viste o meu servo Alexandre? Ai, pastor, não diz isso que eu tenho até medo, eu nem gosto de ler Jó. Querido, primeiro, os historiadores dizem que aquele sofrimento durou 6 meses. Segundo, Jó recebeu no final o dobro de tudo que ele tinha. Suas filhas eram as mulheres mais lindas daquela época. Fique tranquilo, porque se você está na caminhada de Jó, você está numa caminhada de vitória, de honra. Sua situação é temporal, vai passar, e a eternidade vai prevalecer. Levanta sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Segundo lugar, primeiro, ele está te apresentando aos principados e potestades. Segundo lugar, não se condene. Nos momentos de aparente
não produtividade, são os momentos que Satanás vem para afrontar o nosso Deus para nós, como ele fez com Jesus na cruz. Você não é Deus? Você não é o Filho de Deus? Desce daí, nós acreditaremos em ti. E esses níveis de ataque nas emoções tendem, se você permitir, a produzir em você culpa e autocondenação. Tipo assim, eu estou fazendo alguma coisa errada. E eu quero te dizer que você não está fazendo alguma coisa errada, você está fazendo muita coisa errada. Vocês não gostaram de ouvir isso? Eu vou dizer novamente. Vocês não gostaram. Eu senti um cheiro de religião aqui agora. Porque a nossa carne, dá vontade de xingar ela aqui. Posso xingar ela? Eu vou me segurar, A nossa carne é tão terrível, para não dizer outra coisa, que ela diz assim para nós: a gente deve estar fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa? A única coisa certa que existe em nós é a palavra que Deus nos deu. A única flecha reta e certeira que tem em nós chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O resto está tudo torto, meu irmão. A única coisa saudável em nós é a nossa nova natureza. Paulo disse: como é que eu faço para me livrar desse corpo da morte? Quem me livrará desse corpo que eu carrego, desse tabernáculo de Adão? Então eu vou ser um cirurgião espiritual agora. Que é isso, pastor? Você é espírita? Não, eu sou profeta de Deus. Mas eu vou fazer uma cirurgia espiritual em você agora. Quem quer receber? Nós não estamos num centro, nós estamos na casa do Senhor. Eu penetro as suas entranhas agora, aleluia. E eu vou arrancando a culpa, vai saindo dela, vai saindo dele. Toda autocondenação, todo sentimento de inadequação, sai no nome de Jesus. Pare de se condenar. Mas em terceiro lugar, terceiro ou quarto, esqueci agora. Terceiro? Em terceiro lugar, pare de se condenar, mas continue se edificando. Vou repetir isso. Pare de se condenar, mas continue se edificando. Eu descobri que as áreas que a minha fé não alcançava, e eu continuava me edificando, chegava um ponto que eu simplesmente nem via aquele monte na minha frente mais. Por anos foi um monte, e num instante não existe mais monte. Não, vocês não estão entendendo, eu vou repetir. Por anos foi um monte que parecia intransponível, parecia inconquistável, muito maior do que eu, mas eram apenas emoções, eram apenas pensamentos adâmicos, eram apenas informações do inferno. Eu continuei me edificando, orando em línguas, hora após hora, hora após hora, após hora, após hora, me edificando. De repente a minha fé chegou a um lugar em que eu não vi mais monte, e quando eu não vi mais monte, eu não vi mais a circunstância. Aleluia! Levanta sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: número 1, meu irmão, aguenta o tranco. Ele está te apresentando aos principados e potestades.
não está acontecendo nada aos seus olhos, mas no reino do Espírito, Ele está dizendo: viste o meu servo Jó? Diga para o irmão que está ao seu lado: em segundo lugar, meu irmão, pega essa culpa e essa autocondenação e joga na cara do diabo, porque ele é o condenado, você é o absolvido. Sacode o seu irmão e fala para ele: mas irmão, também não use a graça para cair na inércia. Continue se edificando, continue se edificando, continue se edificando, continue crescendo, continue se abastecendo do Espírito, continue andando em Jesus Cristo, continue olhando para Jesus Cristo, continue conectado com Jesus Cristo, continue em comunhão. Aqui diz que eu tenho um Espírito que clama: Abba, Pai. Continue clamando: Abba, Pai. Ou seja, continue nessa interação céu e terra, terra e céu, céu e terra, terra e céu. Continue interagindo com Deus. Barnabé, fala Paulo: eu não aguento mais Marcos, eu não vou levar ele mais conosco. Mas Paulo, cara, vamos perdoar ele, vamos dar a segunda chance para ele. Cara, eu já dei 5 chances e o cara, não vamos ver, nos largou, nos abandonou. Eu não vou, Barnabé. Diz a Bíblia que o pau quebrou. O negócio teve alto entre os dois, a tal ponto que eles se separaram. Eu não vou com Barnabé, eu não vou com Marcos, Barnabé, e eu não largo Marcos, Paulo. Então eu vou com Silas, e eu vou com Marcos. Aí Paulo partiu com Silas, e Barnabé partiu com Marcos. Final da vida de Paulo, 2 Timóteo. Ele escreve para Timóteo e diz assim: me manda Marcos. Nossa, gente, eu vou explodir aqui. Me manda Marcos. Agora olha a expressão de Paulo: porque ele me é muito útil para o ministério. Marcos pisou na bola, errou, etc, etc. Mas ele continuou se edificando, continuou se edificando, continuou se edificando. Começou a andar com Pedro, se tornou discípulo de Pedro. A história diz isso. Marcos começou a andar com Pedro, e ele continuou se edificando, e bum, escreveu o Evangelho de Marcos. O cara que Paulo rejeitou escreveu o Evangelho de Marcos, que alguns dizem que na verdade é o Evangelho de Pedro. E ele continuou se edificando, continuou se edificando, continuou. Querido, se você não parar de se edificar, nada vai parar você. Monte após monte desaparecerão, obstáculo após obstáculo desaparecerá, principado após principado fugirá, espírito maligno após espírito maligno baterá em retirada. Continue. Nem que seja assim, ó, chacaramassondaramahandalama rihocotossipalando, mas eu não paro, rique salamando roquita machatessomi rubenagitara. Não conversa comigo não, que eu estou com raiva. Recataramachoquetiramassorandarai. Eu não vou nem sair de casa hoje, senão eu bato em alguém.
eu continuo me edificando no Espírito, porque é no Espírito que minha fé se desenvolve, é no Espírito que minha fé cresce, e é no Espírito que a minha fé se torna conquistadora. Viste o meu servo Tiago? Aquele dia ele tinha que correr para o médico, mas ele nem pensou nisso. Viste a minha serva Amanda, que não aceita condenação na vida dela, e a culpa passa longe, porque ela sabe que é a justiça de Deus na terra. Viste a minha serva Belquis, que diante de tudo e todos escolheu continuar se edificando. Deixa eu terminar lendo com vocês o capítulo 4 de Gálatas, versículo 8. Gálatas 4, 8. Quem achou, diga amém. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, outrora, ok? Agora a gente conhece a Deus. Servíeis a Deus, a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando? Essa é a mensagem de Gálatas. A mensagem de Gálatas está aqui. Como é que vocês estão voltando? A lei. É como se o Senhor dissesse: cara, depois desse processo com o Espírito Santo, você vai voltar? Não, eu não vou voltar. Eu vou avançar. Agora o texto é muito claro, olha o versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez? Preste atenção, aos rudimentos do mundo, fracos e pobres. Vocês estão voltando a rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Vocês estão guardando dias, vocês estão guardando meses, tempos, anos, vocês estão colocando regra onde não tem regra, vocês estão colocando fundamento onde não tem fundamento, vocês estão metendo os pés pelas mãos, ó Gálatas. No início do capítulo 3, ele diz assim: vocês começaram no Espírito e agora estão se aperfeiçoando por esforço próprio. Verso 11: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Olha que palavra pesada. Parece que tudo que eu investi em você foi em vão. Mas aí ele muda o discurso e dá um grito de vitória: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Ou seja, andem na maturidade que eu ando, andem no Espírito que eu ando, viva a fé que eu vivo, ande na liberdade que eu ando, conquiste a herança que eu conquistei, sejam como eu sou, porque eu sou como vocês são. Paulo estava dizendo: sejam como eu sou, porque eu sou como vocês são. Ou seja, Paulo estava dizendo: você não é nada disso que você retrocedeu,
Você é homem maduro do Espírito. Toma vergonha na cara e desce desse barco e vai andar sobre as águas. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Dá um sorriso para o seu irmão e fala assim: hoje o chumbo foi grosso, meu irmão. Não, olha para o seu irmão e pergunta para ele assim: depois dessa você vai voltar? Põe a mão no ombro dele e fala assim: homem maduro, herdeiro de Jeová, aquele que possui o nome do Senhor, o Espírito do Senhor. Você vai retroceder? Ou você vai aguentar o tranco? Eu tenho duas opções: ou eu vou avançar na minha fé, ou eu vou ficar quieto aqui me edificando até avançar. Quem entendeu? Eu não tenho uma terceira. Ou eu vou avançar, ou eu vou ficar firme aqui, até avançar. Voltar ou não volto? Vamos terminar lendo o verso 19 do capítulo 4. Ele expõe a paternidade dele, diz assim: meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Meus filhos, por quem de novo eu estou sofrendo dores de parto, para que vocês saiam da lei e vivam na graça. Para que vocês peguem essas duas tábuas pesadas que Moisés te deu e jogue elas fora. Ou seja, reconheça que elas estão cravadas na cruz e receba minha graça, receba o meu Espírito. Avance onde você já tem uma fé conquistadora e permaneça se edificando, sem condenação, sem culpa, até avançar. Amém? Espero ter te ajudado na mesa do Senhor.